Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a 2020. Ai, meu Deus, de novo, 2020? Claro. E aqui? E a nossa volta ao túnel do tempo, né? Nossa retrospectiva. Estamos em 2020 para quê? Resolvermos mais uma prova. Vamos lá? Primeira questão. Nós temos aqui a obra Uri-Hi, que também foi cobrada no vestibular de 2020, com esse texto. E o que nós vamos fazer? Vamos para a questão, porque é isso que a gente faz. Uri-Hi, nossa terra, nossa floresta, assinale a alternativa correta. Nós já vimos algumas maneiras aqui, algumas formas da Federal cobrar literatura, não é? Uma delas é: você tem que saber tudo sobre a obra, independente do texto que esteja lá na sua prova. Outra maneira é ler bastante o texto, porque as respostas estarão lá. Então vamos ver como é que isso foi cobrado em 2020. Trata-se da história de um jovem Yanomami sequestrado por um garimpeiro em um ataque a seu povo. Vamos lá ao texto. Faz 8 dias que vago pela mata. Devo encontrar abrigo em breve. Meus pés resvalam, meus músculos se cambaleiam, meus ossos se agridem, cansados de seu próprio peso. Meu olhar se distancia de mim. Meu cheiro se confunde com o cheiro dos restos de árvores espalhadas pelo caminho. Meus pensamentos vagam entre as sombras, como um bêbado na madrugada. Na mata, as árvores seguram ainda o céu. Meu corpo procura abrigo. Minha saudade desistiu de mim, como uma onça desiste da caça depois da barriga cheia. Isso é Uri-Hi. Lembrem-se de que estamos na primeira questão, não é? Que equivale a um PSS-1. São obras regionais. A UFRR, ela gosta muito de falar sobre algo regional. E olha só, trata-se da história de um jovem Yanomami sequestrado por um garimpeiro em um ataque a seu povo, em que seus pais e outros membros da comunidade foram assassinados, e passa 8 anos a serviço do minerador, após o que é abandonado. O poema acima gira em torno do período em que o jovem vagou na mata caminhando por dias em busca de sua terra e de seu povo. Trata-se da história de um garimpeiro que adotou um menino Yanomami após salvá-lo da morte da orfandade. Que romantismo é esse, gente? Pessoal, a primeira obra, ela não é romântica. Professora, mas não é essa obra que vai ser cobrada agora. Sim, mas estamos falando de obras regionais, de obras recentes, de obras atuais. Lembrem-se que a UFRR, ela tem essa visão real dos fatos. Como assim visão real? Você que conhece a realidade de Roraima, o garimpeiro adota um menino após salvá-lo? Gente, é só estar atualizado que nós sabemos que isso aí não condiz, não é? Claro, se você leu, se você sabe da obra, melhor ainda. Mas aí são pistas. Trata-se da narrativa da saga de um jovem Yanomami em fuga dos conflitos internos de seu povo e que acaba encontrando acolhimento e paz em um acampamento de garimpeiro. Não, peraí. Acolhimento e paz em um acampamento de garimpeiros, onde é adotado por um deles. O poema acima, claro, se você não leu o poema, você fica naquela, mas será que é uma realidade? Não é que seja uma realidade que realmente exista, mas é uma que nós gostaríamos que fosse, todos em paz. E isso, gente, é romantismo.
Trata-se da história de um menino Yanomami adotado, pronto, de novo, adotado por um garimpeiro com quem convive por 8 anos. Trata-se da narrativa da saga de um jovem Yanomami em fuga dos conflitos internos de seu povo e que acaba encontrando acolhimento. Ó, observem que a palavra acolhimento e adotado está em várias, menos em uma. Olha aqui. Claro, letra A. Claro que é a letra A. Agora, dá assim um medo de ir por esse viés, não é? Então, o melhor é você ter acesso à obra, não é? O melhor é você conhecer a obra. Segunda questão, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com as normas da língua portuguesa. Pessoal, estamos falando, olha só, de primeiro ano. Estamos falando de ortografia. Você que acha que isso aqui, ó, não cai. Ortografia. Como é que se escreve as palavras? Eu quero a que estão de acordo com a norma. Então, eu quero as certas. Enxaqueca com X ou com CH, abaixo com X ou com CH, mexer, recalchutar, shampoo, chuchu, chouriço. Todas estão falando da diferença entre o X e o CH, que nós sabemos que a nossa língua portuguesa, não é? Ela nos causa dúvidas por causa disso. Por quê? Porque é o mesmo som, mas a escrita é diferente. Então, eu tenho pistas. Eu sei que nessas palavras, o que eu faço? Eu vejo que eu tenho mais certeza. E eu acredito que aí do outro lado, vocês devam saber que abaixo é com X, né? Então você pega, em vez de pirar, arrancar todos os cabelos, meu Deus, o que eu vou fazer? Você sempre vai na que você tem mais certeza. E eu acredito que o abaixo, a pessoa tem mais certeza. Então, você vai tirar a letra B, tiraria a letra D. Pronto, pelo menos você já eliminou letra A, letra B e letra D por causa de uma palavra que você tem certeza, não é? Então a B tá fora e a D tá fora. E aí, A, C ou E? Primeiro, por que abaixo? Vamos entender. Por que abaixo? Que aí dá pra gente fazer com outras palavras. Se escreve com X. Não é? A gramática diz que, deixa eu apagar essa ortografia, a gramática diz que se anteriormente à letra X apareceu em EN ou um ditongo, prioriza-se o X. Ó, por isso que abaixo é com X, porque antes do X, na sílaba anterior, nós temos um ditongo, lembra? 2 sons vocálicos na mesma sílaba. A, bai, a, bai, xô. Olha o ai bem aqui, ó. E o em? Aí você fala, beleza, professora. Então eu já matei a enxaqueca. Enxaqueca, vem o em antes. Se vem o em antes, é com X. Enxaqueca. Tá vendo? Então aqui a gente já elimina o quê? A letra A. Olha só, gente. Como dá para eu ir eliminando só sabendo essas duas regrinhas. Eu já eliminei A, B e D. Então vamos lá. Eu tenho a enxaqueca, eu tenho o abaixo e eu tenho o mexer. Já vou dizer para você, mexer, assim como eu tenho o em e eu tenho ditongo, a gramática também, após o me, prioriza o X. Por isso que mexer, mexilhão, México é com X, porque vem depois de me. Aí você fala, ué, professora, e mexa? Mexa é a exceção, é com CH, né? Mas o restante com X. E aí eu tenho, pronto, já acabou.
Agora, quer ver uma que ela é maravilhosa? Shampoo. Você olha e fala, eu sei shampoo, eu tomo banho todo dia. Shampoo é com SH. E você pensa em shampoo assim. Não, não, não. Shampoo não é assim. Shampoo é assim no inglês, só que ele foi aportuguesado, não é? E quando acontece isso, você pega as letras da própria língua. SH não é um encontro que existe em português, então se priorizou o X e OO não tem som de U na nossa língua. Então shampoo é com X e U no final. E não vão me colocar acento, que não tem, tá? Só por isso, gente, nós já sabemos. Outra coisa, chuchu. Pô, chuchu eu sei que a geração de vocês, a não ser que você que vai fazer o vestibular tem assim, de 30 pra cima. Cara, a geração de vocês tem um negócio de botar chuchu com X e jogar, oi chuchuzinho, chuchu, e joga na internet. Não! Chuchu, que é aquele legume, é com CH. Se você perguntar aí para sua mãe, para sua avó, elas vão saber. Chuchu é com CH, sempre foi, ponto. Também não tem acento, porque é oxítona terminada em U. Aí nós temos recalchutar, aí sim. Aí você fala, peraí, recalchutar, ó, já vou até passar aqui para o gabarito claro, que é a letra E. Recalchutar, porque é com X, já que vem depois de ditongo. Porque, gente, a regra máxima da ortografia é primitiva dominando a derivada. Guardem isso. Primitiva domina a derivada. Como assim? Assim, ó. Casa com S. Tudo que vem de casa é com S. Casa, casinha, casebre, casarão. Entenderam? Lápis com S no final. Tudo que vem de lápis é com S. Não vão me colocar lapiseira com Z, porque lapiseira vem de lápis. A primitiva, ela manda na derivada, entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque recalchutar vem de caucho. Recalchutar vem de caucho. E caucho é com CH. E você fala, pô, professora, nem sabia que existia caucho. Pois é. O negócio não é guardar todas as palavras, é guardar as primitivas. Sabendo as primitivas, você sabe as derivadas, tá? Então, leiam, por favor, enxaqueca com X, abaixo com X, mexer com X. Recalchutar com CH, shampoo com X, chuchu com CH e chouriço com CH. Ortografia, hein? Terceira questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras são compostas por justaposição. Olha aí também matéria lá do primeiro ano, estrutura e formação de palavras. Mais especificamente, formação de palavras. Nós temos as derivações e as composições, não é? Derivação prefixal, que é o prefixo, sufixal, sufixo, prefixal e sufixal. Nós temos a parassintética, regressiva e imprópria. Todas essas palavras são derivadas, tá? São tipos de derivações. São tipos de derivações. Então, vou dar só um exemplo aqui para nós entrarmos na justaposição. Se eu colocar aqui a palavra anormal, por exemplo, e a palavra florista, pode ver que vocês vão saber. Anormal vem de quê? E aí você diz de normal. E florista? De flor. Só uma. Anormal vem de normal. Então tem esse A que a gente chama de prefixo, que vem antes do radical. E florista vem de flor. Então tem esse pedacinho que vem depois, que a gente chama de sufixo, porque vem depois do radical. São palavras derivadas, são derivações. Só que aqui a questão pede palavras compostas. O que são palavras compostas? Antes de saber justaposição, tem que saber que é composta.
O que é uma palavra composta? Porque eu já elimino algumas aqui, entendeu? O que não for composto eu elimino. Palavra composta é aquela que é formada por duas. Duas ou mais palavras, elas se juntam, não é? Podem perder letras ou não, mas elas se juntam e transformam-se em uma. Por exemplo, guarda-roupa vem de quê? Vem de roupa. Não, vem de guarda e roupa. Então são duas palavras que se uniram. Guarda mais roupa. Guarda-roupa. Tá vendo? Eu tenho também plano mais alto, que é planalto. Essas duas palavras, elas são compostas, porque você consegue enxergar mais de uma ali dentro. Então vamos lá? Vamos ver se nós conseguimos fazer. Eu quero que vocês observem. Madrepérola, amor perfeito, vinagre, boquiaberto, paraquedas e água de colônia. Vamos descobrir as erradas. Ah, sim, né? Também tem outra coisa. Justaposição. Nós temos a justaposição e a aglutinação. Descobriu que é composta? Então vamos lá. Qual a diferença entre justaposição e aglutinação? Eu mostrei a vocês, vou colocar mais para cá, duas palavras compostas. Uma é guarda-roupa. Observem, guarda mais roupa. Perdeu alguma letra? Não. Isso é justaposição. E eu também mostrei a vocês o planalto, que é plano mais alto. Perdeu letra? Plano alto. Perdeu a letra O. E quando perde, é aglutinação. Então, o desafio é esse. É descobrir se perde letra ou não. Já vou dizer a vocês que pelo meu olhar, eu li a letra A, mas tem duas que já... eu não preciso nem ler o resto. Eu acho que eles já fizeram para dar de presente. Gente, observem a letra D. Observem a letra D. A primeira palavra é ciumento. E eu pergunto a vocês, ciumento vem de quê? Ah, ciumento vem de ciúme. Uma palavra só. Anulou todo o resto. Varapau, vinagre, não interessa. Todo o resto é composição. Ó, vara mais pau, vinho mais acre, para mais quedas, água mais colônia, boca mais aberta. Mas ciumento não. Orgulhoso. Orgulhoso vem de quê? Orgulho. Então já eliminei uma palavra só. Só vem de uma palavra. Eliminei D e eliminei E. Estão vendo? É isso que vocês têm que aprender a fazer. Agora, eu tenho que achar uma justa posição. Deixa eu ver aqui. A letra A tem cara de composição, ó. Madre mais pérola, amor mais perfeito, vinho mais acre. Mas espera aí, vinagre. Vinagre é vinho. Cadê a parte do vinho? Perdeu letra. Se perdeu letra, já não é justaposição. Quer ver outra? Boquiaberto. Boca aberta. Tem que ter dois As. O A de boca e o A de aberto. E não tem. Então, eu tenho duas aglutinações. Letra A tá fora. Letra B. Madre mais pérola, amor mais perfeito, vara mais pau, passa mais tempo, guarda mais tu. Ué, eu tô... acho que já descobrimos, meninos. Querem ver? Letra B. Não todas são compostas e nenhuma letra se perde. Então, qual é o erro da letra C? Olha o erro da letra C. Olha a palavra fidalgo. A palavra fidalgo é composição. Mas olha o que é fidalgo. Fidalgo é filho de algo. Filho de alguém. Filho de algo. Se transformou em fidalgo. Condensou. Aglutinou.
O fidalgo já eliminaria a letra C. Agora, olha a quarta questão. A quarta questão, entramos neste momento no PSS 2, no segundo ano. Então, a literatura Navio Negreiro não foi obra cobrada naquela época, não é? Mas eles colocaram um trecho aqui de Navio Negreiro. E pode? Claro que pode. Por quê? Porque é romantismo. E romantismo está dentro da literatura brasileira. Então, vocês que lutem. Navio Negreiro de Castro Alves. É muito importante eu ter o conhecimento de Navio Negreiro, não é? E de Castro Alves. Por quê? Porque é um poema lindo, é um poema forte. Eles colocaram aqui, mas há muitas palavras que você precisaria de um dicionário para entender, né? E você não terá nesse momento. Então, olha só, era um sonho dantesco, o Tombadilho. Se você tiver uma noção do que é Navio Negreiro de Castro Alves, você consegue compreender. Que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Os primeiros versos, você pode até falar assim, meu Jesus, o que é tombadilho, o que é sonho dantesco, mas em sangue a se banhar, você já começa a perceber a parada tensa. Tinir de ferros, você fala, peraí, navio negreiro, tráfico de escravo. Romantismo, século XIX, abolição ainda não existia. Estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Olha só, gente. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Então, mesmo que você pegue um poema, não é, que seja um pouco complexo, você pega trechos e consegue entender. Vamos à questão. O poema é símbolo da segunda geração do romantismo brasileiro ao abordar as agruras dos escravos no navio negreiro, não é? Os horrores dos escravos, não é? Então, nós sabemos, conhecedores de história que somos, que essa época foi uma época horrível, né? Cruel da nossa sociedade. Então, realmente, abordava as agruras dos escravos do navio negreiro. Mas olha o seu conhecimento de literatura brasileira. Esse poema é um símbolo da segunda geração? Você que conhece as gerações românticas sabe que não. É essa segunda geração que acaba com a letra A. Por quê? Primeira geração, rapidamente. Primeira geração, nacionalismo, indianismo. O que quer dizer isso? Valorização da pátria, do nacional. Meu Brasil é o melhor, é maravilhoso, não há igual. Índio, perfeito, cheio de virtude, tá? Esse é o índio do romantismo. Isso é primeira geração. O que é segunda geração? Morte, tristeza. É a valorização da morte mesmo. É a morte como desejo da felicidade, tá? Minha vida tá tão ruim que eu prefiro morrer. Essa é a segunda geração. É a geração que não consegue se deparar com a verdade, não é? É a geração que prefere fugir, é do escapismo, é da fuga da realidade, é a da fuga pro passado. É a geração que prefere o passado, por isso que tem um poema chamado Meus 8 Anos, que é valorizando a infância. É segunda geração de Casimiro de Abreu. Por quê? É lindo? É, mas ele diz que tem uma partezinha que diz em vez de mágoas de agora. Então ele é uma pessoa com a vida adulta magoada e a infância dele era maravilhosa. Por quê? Porque ele volta ao passado, ele foge da realidade. Saudade é segunda geração. E aí você fala, pô, e terceira geração, isso aí não é tristeza, não? Os negros, tá? Não, ele não está fugindo da realidade, ele está denunciando o problema.
Castro Alves, ele denunciava os problemas sociais e mais especificamente a escravidão. Um poema romântico que fale de escravidão é terceira geração, tá? Guardem isso. Castro Alves foi um abolicionista. Ele ia para as praças, subia no banco e gritava e falava sobre seus poemas. Ele declamava seus poemas em pé, no banco das praças, tá? Para todo mundo ouvir. Então, isso é terceira geração. Além disso, ele também fazia poemas eróticos, porque ele é pré-realista, terceira geração, Castro Alves. Estas estrofes revelam a esperança de liberdade dos negros escravizados e representam o manifesto da luta abolicionista. Que é verdade, representa um manifesto da luta abolicionista. Aí você fica tentado, eu acho que é esse. Mas olha só, esse poema revela a esperança de liberdade dos negros. Esperança de liberdade. Se você voltar ao poema e ler, você vai ver que não tem nada de esperança ali, não é? Fala sobre mães que o seu leite é misturado com sangue na hora de amamentar. Fala em açoite, não é? Açoitar, em bater, mulheres nuas e espantadas, porque havia, né, uma violência, inclusive sexual. Então, não tem nada de esperança. Estamos falando de Castro Alves, estamos falando de terceira geração. Então, a esperança é um ponto que precisamos pensar. Estas estrofes revelam os horrores do tráfico de negros escravizados, constituindo-se como símbolo da terceira geração romântica e como manifesto da luta abolicionista. Olha que a letra C, eu tô tentada. Vamos ver a letra D. As estrofes revelam a nostalgia da terra natal, isso é muito primeira geração, nostalgia da terra natal, ao mesmo tempo em que fazem uma denúncia social. Faz uma denúncia social? Sim, mas nostalgia da terra natal, gente, é a saudade da terra natal, tá? Isso tem cara de Gonçalves Dias. Nada, nostalgia não é terceira geração. A poesia abolicionista de Castro Alves revela um sonho dantesco que busca suavizar os horrores da viagem. Aí você pode se lascar, porque você fala, e agora? Agora sonho é uma coisa linda, sonho é uma coisa bonita. Então Castro Alves deve estar querendo suavizar os horrores da viagem. Gente, sonho dantesco, podem procurar. Dantesco quer dizer pavoroso. Dantesco quer dizer diabólico. Se você falar assim, você hoje está tão dantesco, quer dizer, você está tão pavoroso, tão diabólico. Então olha o que ele diz, um sonho dantesco, não é? Que procura suavizar. Tá vendo? Pistas que te levam, vamos ver aqui. Claro, a letra C. Estas estrofes revelam os horrores do tráfico de negros escravizados, constituindo-se como símbolo da terceira geração romântica e como manifesto da luta abolicionista. Vamos lá, agora sim, entramos em uma obra cobrada na época, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, não é? Vidas Secas, que fala sobre o sertão nordestino, né? O nome já é bem sugestivo. E nós temos aqui um textinho, tá vendo? Dá para ver que tem ali Fabiano, era uma família, resumindo, é uma família que ia, é uma família de retirantes, não é? Eles eram nômades porque eles ficavam procurando melhores locais para se viver. Mas vamos lá, a partir da leitura dos excertos da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, mostrados no texto 2, podemos observar. Vamos ver como é que a Federal veio cobrando a literatura aqui. Lendo esse texto, daria para você responder as questões. Quer ver? Por isso que às vezes acontece. Olha só,
a partir da leitura dos excertos da obra. Uma linguagem, podemos observar uma linguagem bruta que se sobrepõe a qualquer valor sentimental entre os personagens da narrativa. Pela história ali, né, deles sofridos que estavam, que eram, você fala, realmente deve ser uma linguagem bruta. Mas será que se sobrepõe a qualquer valor sentimental? Será que não houve um valor sentimental? E aí você vai olhar e procurar pistas de valores sentimentais. Quer ver? Olha aqui, desejo a voz saúde rouca, medonha, calou-se para não estragar força, deixaram a margem do rio, não, fazia tempo que não viam sombra. Olha só, sim, a Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os como lambos. O menino mais velho, passada a vertigem que a derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada à raiz, adormecia, acordava. Essa partezinha acomodou os filhos, já indica que houve, não é? Houve um sentimento aí. Então, são esses detalhes. Um processo de migração em busca das necessidades básicas de sobrevivência, ao mesmo tempo em que revela a expressão de relações humanas prejudicadas pela aridez do ambiente, atenuada pela presença de baleia. Então vamos lá, uma linguagem bruta que se sobrepõe a qualquer valor sentimental entre os personagens da narrativa, se sobrepõe a qualquer valor sentimental. Aqui diz um processo de migração, atenuada pela presença de baleia. Quem é baleia? Baleia, não é? Era a cachorrinha deles. Na verdade, a baleia, ela representava a noção maior de afeto entre eles. Então, vamos achar aqui um trechinho que a gente consegue perceber isso. Observe no segundo parágrafo, aqui ó, a cachorra baleia foi enroscar-se junto dele. Tá vendo? Ah, não, mas qualquer cachorro... Não, ela se enroscou ali junto dele. Isso, gente, dá uma amenizada na realidade dura. Letra C, a perspectiva de um narrador em primeira pessoa que revela suas próprias experiências diante da secura do ambiente e da necessidade de migrar. Houve a secura do ambiente? Sim. Essa aqui a gente nem precisa ir lá. Houve a secura do ambiente? Sim. A necessidade de migrar? Sim. Mas olha aqui. Em primeira pessoa, não é? Não era em primeira pessoa, não era. Se vocês forem ao texto, tudo está em terceira pessoa. Já vou dar uma dica. Sempre conheçam a questão do tipo de narrador, do foco narrativo, das obras cobradas. A obra cobrada está em primeira ou terceira pessoa? É a visão do autor, eu, ou é alguém contando? E observem só, deixaram a margem do rio, Fabiano aligeirou o passo. É alguém falando sobre o Fabiano, não é o Fabiano contando a própria história. Aí não tem o eu. Então, esse em primeira pessoa, já sei que é errado, né? A seca do Nordeste, apresentada numa perspectiva de sofrimento, a partir da visão de Fabiano... Pronto. Gente, a partir da visão de Fabiano, que revela os percalços do caminho em busca de alimento e de abrigo, nós acabamos de ver que não está em primeira pessoa. Em primeira pessoa que é a visão do autor, não é a visão de Fabiano, não é? Isso aconteceu em Dom Casmurro.
Bentinho era a visão de Bentinho contando uma história, por isso que ninguém nunca descobriu se Capitu traiu ou não, porque era a visão de um personagem. Aqui não, aqui é terceira pessoa, então não é a visão de Fabiano. A gente não precisa nem ler. A secura do ambiente e a aridez da vida, destacando o otimismo de Fabiano. Gente, como é que tem otimismo, Senhor, com aquela realidade? Não, não, não. Otimismo de Fabiano diante das dificuldades. E aí você se pergunta, ué, professora, a senhora disse que tem erro em tudo, e qual é a certa? Eu disse que tem erro em tudo, olha aqui, a qualquer valor sentimental e busca ao mesmo tempo em que revela a expressão atenuada pela presença da baleia. Eu disse que tem erro em tudo para vocês perceberem como às vezes é um detalhe. Observem bem o que eu marquei e olha qual é a resposta. Letra B. Por quê? Olha só, gente. É um processo de migração em busca das necessidades básicas de sobrevivência, ao mesmo tempo em que revela a expressão de relações humanas prejudicadas pela aridez do ambiente. Claro, não é? Por quê? Porque eles migram em busca das necessidades, a relação entre eles, mesmo tendo aquela pequena noção de afeto da mãe, não é? Em relação aos filhos, mas essas relações elas são prejudicadas pela aridez do ambiente, não é? É pai, mãe e 2 filhos. Eles podiam ter uma relação melhor, mas por causa da realidade isso é prejudicado, a não ser pela presença de baleia, que como eu já havia dito, não é? A função da baleia na obra é justamente mostrar que, dependendo da realidade, os seres humanos se tornam animais, não é? Se tornam mais instintos do que sentimento. E aí quem sobressai em relação ao sentimento é a cachorra-baleia. Por isso é a letra B, forte. 6ª questão. A exemplo da frase fazia horas, gramática pura. Gente, olha que questão gramatical direta. Como eu disse a vocês, quem aí já foi meu aluno sabe, não é? Que é gramática pura. Fazia horas que procuravam uma sombra. Assinale a opção que apresenta concordância verbal semelhante de acordo com a norma culta. Questão de concordância verbal é questão de sujeito, hein? Ó, tá? Questão de concordância verbal é questão de sujeito. Por quê? Porque a regra principal é o verbo concorda com seu sujeito. Sujeito plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo singular. Então aqui diz, assinale a opção que apresenta concordância verbal semelhante de acordo com a norma culta. O que quer dizer semelhante? Que você tem que analisar a regra daqui e associar com as opções. Então, fazia horas. Ué, professora, a senhora acabou de dizer que o sujeito é singular, o verbo tem que estar no singular, sujeito plural, o verbo plural. Se horas está no singular, por que fazia horas está no plural? Por que fazia está no singular? Simplesmente porque horas não é o sujeito de fazer. Fazer aí está no sentido tempo. E fazer no sentido tempo é verbo impessoal, não tem sujeito. Aí é sujeito inexistente, é uma oração sem sujeito, né? Então o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar um verbo impessoal. E aí eu olho aqui, eles hão de fazer o que eu pedi. Olha, tem o verbo fazer, não interessa, porque aqui, ó, o verbo auxiliar é o hão. Ele ainda está no plural e aqui tem sujeito. Quem há de fazer o que eu pedi? Eles,
A letra A tem sujeito, fazia horas não. Choveram pedidos de ingressos para o show. Ah, chover no fenômeno da natureza, verbo fenômeno da natureza, ele é impessoal, mas aqui não é fenômeno da natureza. Chover está no sentido conotativo. Tá vendo? Olha quem é o sujeito. Ah, o sujeito bem aqui, ó. É pedidos. Tá até no plural. Pedidos é o sujeito. Choveram. Concorda com pedidos. Faremos um recital de poesia na próxima sexta-feira. Faremos, está até no plural, gente. O sujeito aqui é oculto. Quem que vai fazer um recital? Nós. Houve problemas no caminho e não chegamos a tempo. Peraí. Houve problemas. Aqui tem até uma pista. Eu tenho horas no plural e fazia no singular. Olha a letra D. Eu tenho problemas no plural e houve no singular. Eu acho que isso é uma pista muito boa. Por que será que tá assim, gente? Por quê? Porque é a letra D. Haver no sentido de existir é impessoal. Tá vendo? É isso que eles querem. É isso que eles queriam. Fazer no sentido tempo. Haver no sentido de existir. São verbos impessoais. São verbos impessoais. É isso que a questão estava pedindo. E por que não é a letra E? Recuperaram o tempo perdido. Porque aqui tem sujeito, aqui é o sujeito indeterminado. Estão vendo, gente? É saber associar. É uma questão que ninguém poderia ter errado na época. 7ª questão. Nós temos aqui um texto, um textão, não é? Não é um texto literário, então eu terei que vir aqui. É uma questão de gramática. Olha só, é uma questão que aluno meu sabe. É uma questão de sintaxe. Eu sempre digo isso, gente. A Federal adora uma concordância e podem observar, eles adoram o verbo haver. Eles adoram o verbo haver. Concordância, eles adoram sintaxe. Vai cair uma questão de sintaxe. Mas vamos lá. Considerando o texto 3, assinale a alternativa verdadeira. Constatou, no primeiro parágrafo, tem como núcleo do sujeito Fundação Oswaldo Cruz. Olha como o verbo está ligado diretamente ao sujeito. Constatou, tem como núcleo do sujeito Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou aqui, vou lá, vou riscar minha prova inteira, porque eu preciso disso, e eu vou perguntar o verbo. Quem constatou contaminação por mercúrio? Quem? A pergunta do sujeito é quem? E a resposta é essa. Uma pesquisa ainda inédita da Fundação Oswaldo Cruz. Quem constatou foi a Fundação Oswaldo Cruz? Não, foi pesquisa. Olha o núcleo bem aqui. Ah, professora, mas aí não poderia ser a fundação? Não, foi a pesquisa da fundação que constatou, não é? E como é que eu tenho certeza? Gente, núcleo do sujeito não vai vir com preposição. O filho da professora saiu. Quem é o núcleo? Professor ou filho? O filho. Da professora, não. Entendeu? O carro do diretor. Quem é o núcleo? O carro do diretor, não. Então, aí, da Fundação Oswaldo Cruz, vai ser núcleo? Nunca. Em há suspeitas de relação, primeiro parágrafo, o verbo há possui sujeito. Deixa eu ir lá no texto. Nem precisa. Eu nem preciso ir ao texto. Claro que se você quiser ir para confirmar, vá lá. Mas você, profundo conhecedor de gramática, preste atenção, gente. Há suspeitas de relação. O verbo há possui sujeito. Gente,
Vê se eu posso trocar esse haver por existir. Vê se eu posso colocar existem suspeitas de relação. Olha, cabe. Se cabe um existir no lugar de haver, ele não possui sujeito. Eu não disse que eles gostam do verbo haver? Ele não possui sujeito. Verbo haver com sentido de existir, o sujeito é inexistente. Verbo haver com sentido de existir é verbo impessoal. Então, não possui sujeito, eu não preciso nem ir lá. Vocês estão vendo aqui que mesmo sem ir ao texto, daria para ver sem ir ao texto? Olha só, gente, na oração de fica, terra indígena e Yanomami, você iria o quê? Também achar o verbo fica e fazer a mesma pergunta, mesmo sem ir ao texto. Quem fica em algum lugar? E como é que eu sei que é em algum lugar? Por causa desse onde. O onde que indica lugar. Quem fica em algum lugar? A terra indígena Yanomami, que é um caso de sujeito depois do verbo, sujeito posposto. Estou tentada a marcar a letra C, mas vamos ver se a gente descobre o erro da letra D? Apresentou no terceiro parágrafo, não possui sujeito. Vou ao texto. Peraí, professora, eu estou sem tempo. Você está sem tempo? Então, de cara, eu já saberia que apresentou possui sujeito. Por quê? Coloquem uma coisa na cabeça. Nós temos o oculto, o indeterminado e o inexistente. Nenhum aparece. E as pessoas acham que só por não aparecer, o sujeito não existe. Né? A oração não possui sujeito. Possui. Se eu disser, falei com a professora, quem falou? Eu, mas não aparece. Sim, não aparece, mas você sabe que sou eu. Isso é oculto, o sujeito existe. Indeterminado, roubaram meu carro. Quem roubou? Não sei, não existe. Existe. Roubaram, possui sujeito. Falei, possui sujeito. Mas choveu ontem, não possui sujeito. E o verbo apresentou não é esse tipo de verbo. Guardem. Para o verbo não possuir sujeito, ele tem que ser um verbo impessoal. O verbo que não possui sujeito, ele é impessoal. Quais são eles? Verbos fenômenos da natureza, verbo haver no sentido de existir, haver no sentido tempo, fazer no sentido tempo, ser no sentido tempo. Tá vendo? Apresentou não é impessoal. Então ele possui sujeito. Ah, não estão convencidos? Então, vamos lá. Olha o terceiro parágrafo. Uma criança de 3 anos de idade teve seu cabelo analisado e apresentou um índice de 13,87 microgramas. Gente, olha aqui. Olha que questão maliciosa. Quem apresentou um índice? Tá na outra oração, é até oculto. Mas você sabe. Quem apresentou um índice de tantos microgramas? Uma criança de 3 anos de idade. Olha, tem sujeito. Então, se você souber que o verbo apresentar não é impessoal, você já mata a questão. Se você for ao texto e perguntar quem ao verbo, você também mata a questão. Em 4% da população analisada havia... Gente, repararam uma coisa? Haver está em 3 locais diferentes aqui no vestibular da Federal. Olha, hein? Em 4% da população analisada havia... O trecho sublinhado é sujeito do verbo haver. Do sujeito havia, do verbo havia. Não. Primeira coisa... Como é que é um sujeito se tem uma preposição aqui? Eu sou uma preposição. Você é sujeito? Pá! Te matei. A preposição mata o sujeito. Lembra que ela mata o núcleo? Então isso aqui não pode ser sujeito. Mas tem outra coisa. Eu acabei de dizer a vocês que haver no sentido de existir
não possui sujeito. Aqui já está bem na cara, mas eu vou ao texto, não é? E eu vejo bem aqui, quer ver? Quer ver? Em 4% da população analisada, existiam concentrações acima de... Peraí, se você pode trocar haver por existir, nenhum termo pode ser sujeito. Nenhum termo pode ser sujeito. Nenhum. Então, com certeza, é a letra C. Com certeza. Oitava questão, uma questão sobre Macunaíma, que foi uma obra cobrada na época. Vamos ver o que diz a questão. Nós temos aqui, né, um texto, um textão. Aí você lê, mas antes de ler, você vai aqui e veja. O Urariquera, presente em Macunaíma, não se refere ao rio Roraimense. Se você conhecer a obra, o mínimo da obra, você sabe que Macunaíma nasceu aqui em Roraima. Se ele nasceu em Roraima, no Monte Roraima, não sei o quê, Urariquera, né, gente? Eu quero a correta. O Urariquera, rio roraimense, a partir de sua inserção na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, se torna um marco localizador de onde nasceu a personagem Macunaíma. Olha só, será? Quando diz rio Urariquera, imediatamente as pessoas associam a Roraima? Se fosse assim, ele nasceu à beira do rio Tietê, ele teria nascido onde? Levando em conta que no Brasil foram dizimadas centenas de tribos indígenas, o final de Macunaíma, no último parágrafo, não se aproxima da realidade histórica ocorrida no país. O final, olha o final, gente, o final de Macunaíma é bem tristinho. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Urariquera. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Urariquera. Um silêncio. Quer dizer o quê? Todo mundo morreu, né? Então aqui está dizendo que centenas de tribos foram dizimadas lá no final de Macunaíma e está dizendo que isso não tem nada a ver com a realidade histórica do país. Olha só, gente, o que a Federal traz. Ela pede para você associar, presta atenção, a Macunaíma não é cobrada, mas presta atenção na cabecinha da banca da UFRR. Aqui você tem que associar a obra com o seu conhecimento de história do Brasil. O que nós podemos falar sobre a história do Brasil? Quem conhece o mínimo? Aí eu pergunto a vocês. No Brasil foram dizimadas centenas de tribos indígenas. Isso não se aproxima da realidade histórica ocorrida no país? Nós temos ainda tribos indígenas? Temos, inclusive aqui em Roraima, né? Em outros locais do Brasil. Mas há muitas? Não. Por quê? Porque a maioria foi dizimada. Isso daí, né? É a triste realidade da nossa história. Letra D. Em Dera Tangolomangolo, no quinto parágrafo, pelo contexto em que está inserida a expressão, pode ser interpretada como uma coisa boa. Claro que aí, gente, é uma expressão inventada por Mário de Andrade. Ele pode, né? E nós vamos ter que ir lá para ver essa questão do tangolomangolo. Presta atenção. Vamos delimitar. Dera tangolomangolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Gente, só por esse trecho, isso é uma coisa boa? Dera tangolomangolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Isso aqui é pura interpretação de texto. E agora, cabecinha da UFRR,
Olha só, no meio de uma questão de literatura, pá, surge uma questão de gramática e pode? Claro que pode. Tá lá no edital. Olha a letra E. Na escureza, o calor se amaciava como saindo das águas. A colocação pronominal não pode ser mudada para uma ênclise. Questão de colocação pronominal. Vamos lá. O que é isso? Você vai achar o verbo e você vai ver qual é o pronome oblíquo que está rodeando aquele verbo, que está associado àquele verbo. Aqui no caso, eu tenho o verbo amaciava, eu nem preciso ir ao texto. Amaciava e eu tenho o pronome oblíquo ser, que vem antes. Como vem antes, eu vou chamar de próclise. O que é ênclise? Ênclise é quando vem depois e mesóclise é no meio. Aqui eu tenho uma próclise, tá? Que, claro que Mário de Andrade, não é? Da primeira fase do modernismo, iria escolher próclise. Sabe por quê, gente? Não é porque está de acordo com a gramática. É porque o modernismo, principalmente a primeira fase, vem com uma proposta de Brasil, de brasilidade, entendeu? De valorizar tudo que é Brasil. E a língua culta não é algo que aproxima a literatura do povo, porque vamos combinar que a língua culta não é muito falada diariamente pela maioria da população. Então, eles escolhem a próclise porque nós temos o hábito de colocar pronome oblíquo quase sempre antes do verbo, independente disso estar certo ou não. Então, ele escolhe a próclise. Mas a pergunta é, será que essa próclise não poderia ser mudada para ênclise? Gente, a gramática diz que para não poder ser mudado, tem que ter um termo obrigatório de próclise. Eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo é não te amo. Quando você diz não te amo, você tem o verbo e o pronome antes do verbo, caracterizando uma próclise. Eu posso mudar isso para ênclise? Eu posso colocar isso para depois do verbo? Não. Por quê? Porque esse não é uma palavra negativa e é termo obrigatório de próclise. O não sempre, sempre, sempre puxa o pronome para perto dele, tá? Assim como, por exemplo, um advérbio. Aqui se faz bagunça. Olha só. Eu não posso mudar para ênclise, porque esse advérbio é termo obrigatório de próclise. Mas, no texto Macunaíma, na escureza o calor se amaciava, calor não é termo obrigatório de próclise. Pesquisem, são vários termos obrigatórios de próclise. Aqui eu citei palavra negativa e advérbio, mas poderia ser um pronome relativo, uma conjunção subordinativa. Então, não tem termo obrigatório de próclise, portanto, ele poderia sim colocar amaciava-se. Ele que não quis. E tudo bem. Tá bom, gente? Então, qual é a questão? Claro, a opção é a letra B. O Uraricuera, Rio Roraimense, a partir da sua inserção na obra Macunaíma de Mário de Andrade, se torna um marco localizador de onde nasceu a personagem Macunaíma. Claro, né, gente? Essa daí. Então, vamos para a última questão. E é uma questão puramente gramatical. Gente, é uma questão que a UFRR também gosta muito. Orações. Orações coordenadas e subordinadas. Vamos lá? Nós temos aí um texto, não é um texto literário, tá? Não é um texto de nenhuma obra cobrada. Mas vamos à questão. Considerando o texto 5, assinale a alternativa verdadeira. Que vivem nas proximidades das áreas de garimpo, no último parágrafo, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Pelo nome, o que você faz? Ai, meu Deus, que horror, vou desistir, vou chutar. Que isso? Não. É uma oração substantiva. Antes de você pirar, você tem que falar, peraí,
Oração substantiva. Eu vou ao texto, você tem que ir ao texto e você tem que riscar esse texto. Você vai ao texto e você observa o seguinte. Cadê? No último parágrafo, última linha. Você vai delimitar a sua frase e vai analisar assim. Os maios afetados são indígenas que vivem nas proximidades das áreas de garimpo. Gente, a federal já te dá a oração que vivem nas proximidades das áreas de garimpo. O que você vai fazer? Para ser uma substantiva, uma oração substantiva, tudo isso tem que ser substituída pela palavra isso. Toda essa oração que vivem nas proximidades das áreas de garimpo tem que ser substituída pela palavra isso. Vamos ver se dá. Os maios afetados são indígenas isso. Não dá não, ficou estranho. Se ficou estranho, tá errado. Porque subordinada substantiva, cabe o isso. Cabe o isso na subordinada substantiva. Então, já vi que tá errado. Vocês viram, gente, como é fácil? Como é fácil? Todas as vezes que aparecer um que ou um se e você puder substituir a oração inteira pela palavra isso, esse que ou esse se vai ser uma conjunção integrante. E essa oração inteira vai ser uma subordinada substantiva. Se nem substantiva ela é, eu não preciso nem analisar se é objetiva direta. Então, peraí, professora. Se não pode, quer dizer que esse que não é uma conjunção integrante e ele é o quê? Analisem primeiramente o que como conjunção integrante, que é essa parada do isso, ou como pronome relativo, que você pode trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Vamos ver. Os maios afetados são indígenas, os quais vivem nas proximidades das áreas de garimpo. Coube os quais, então é pronome relativo. Sendo pronome relativo, é uma subordinada adjetiva. Matou a letra A. Letra B. Para identificar os níveis de contaminação por mercúrio nos peixes do estado, primeiro parágrafo, é uma oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Tá. Eu tenho a palavra identificar. É um infinitivo? É, que é o nome da ação. Identificar, andar, comer, estudar. É infinitivo. Mas é uma oração subordinada adjetiva? Gente, para ser subordinada adjetiva, tem que ter um pronome relativo. Ou ele vai aparecer fisicamente, não é? Como apareceu na letra A, ou vai aparecer na mente, que é a reduzida, né? Agora aí, eu vou fazer o quê? Vou delimitar os níveis de contaminação por mercúrio nos peixes. Vamos lá. Eu vou delimitar, vamos delimitar direitinho. E diz o seguinte, uma expedição feita no Rio Branco, em Roraima, coletou mais de 2.000 amostras para quê? Para quê? Para identificar os níveis de contaminação por mercúrio nos peixes. Vocês viram que até o coletou mais de 2.000 amostras, você pode perguntar para a pessoa, peraí, você coletou esses peixes para quê? Essas amostras para quê? Qual é a finalidade dessa coleta? Todas as vezes que você pergunta para quê e obtém uma resposta, você quer saber a finalidade. Então você tem uma oração subordinada adverbial final. Aí é uma adverbial final. Para quê? Ó, é uma reduzida de infinitivo? É. Porque a conjunção mesmo é para quê? Para que se identifique os níveis de contaminação. Para que se identifique os níveis de contaminação. Mas você pode trocar a conjunção por um verbo, no caso aí no infinitivo, para identificar. Também não é uma resposta a essa pergunta? Para quê? Sim, então é uma adverbial final. Letra C. Para fazer o diagnóstico, é uma oração coordenada sindética. Para
fazer o diagnóstico, foram coletados peixes nos rios. Gente, foram coletados peixes nos rios. Para quê? Acabei de explicar. A federal trouxe 2 tipos de orações, 2 tipos idênticos. Acabei de explicar. Você já deve ter percebido aí na sua casa. Foram coletados peixes nos rios para quê? E quando eu pergunto para quê e obtenho resposta, para fazer o diagnóstico, eu tenho uma adverbial final. E aí está dizendo coordenada sindética, nada a ver, nada a ver. Letra D. Incluindo a compra de pescado nos mercados de peixe nas cidades de Caracaraí e Mucajaí, há uma oração reduzida de particípio. Gente, você nem precisa ir ao texto. Nem precisa ir ao texto. Por quê? Está dizendo que é reduzida de particípio. Olha que questão delícia. E aqui eu tenho um verbo no gerúndio. NDO. Andando, falando, comendo, incluindo. Então, se é um verbo no gerúndio, como é que pode ser uma reduzida de particípio? A letra D está fora. A letra E. Gente, só sobrou a letra E. Vamos confirmar logo? Letra E. Feita no Rio Branco é uma oração adjetiva reduzida de particípio. Primeiro, vamos ver logo se é reduzida de particípio. Por que eu vou ver logo se é reduzida de particípio? Eu vou ver logo se é reduzida de particípio, porque eu não preciso, de repente, ir além, né? E aí eu tenho aqui, ó, feita. Será que feita é um verbo no particípio? E eu me lembro. Fazer, infinitivo. Eu estou fazendo é gerúndio. E eu havia feito ou feita. Tá vendo? É particípio. Mas por que uma oração adjetiva? E realmente é a letra E. Por que uma adjetiva? Se eu acabei de dizer que para ser adjetiva tem que ter pronome relativo. Cadê o pronome relativo? Gente, o pronome relativo, ele é substituído por um dos verbos nas 3 formas nominais, por isso que é reduzida. Mas lembra que eu disse que tem que estar na mente? Nós vamos lá. Uma expedição feita no Rio Branco, em Roraima, coletou mais de 2.000 amostras. Uma expedição feita no Rio Branco, em Roraima, coletou mais de 2.000 amostras. Feita no Rio Branco. Vê se aqui não poderia ser que foi uma expedição que foi feita no Rio Branco, a qual foi feita no Rio Branco. Vocês estão vendo? Caberia um pronome relativo, não é? Feita no Rio Branco está caracterizando a expedição. Então é uma adjetiva. E todas as outras foram muito eliminadas, né? Então, acabamos 2020. Finalmente vamos sair deste ano. Até 2021.